Shalom, queridos! Hoje é dia 27 de janeiro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 17 de Shevat do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos divulgarmos a Torá, é juntos estudarmos a Parashat semanal da Torá e no final trazermos algumas lições práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá será voltado, contextualizado para os Benei Noach, isto é, não-judeus que decidiram seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. E eu estou debaixo da orientação, da supervisão do rabino Yaakov Gerenstad. Então, tudo que nós transmitimos aqui para o público Benei Noach, sem sombra de dúvida, nós aprendemos direto da fonte com os nossos sábios, com o nosso rabino Yaakov Gerenstad. Então, bora estudarmos mais uma Parashat semanal da Torá. Essa semana, nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Beshalach. O nome da Parashat, o nome da porção que vamos estudar essa semana, Beshalach, significa quando ele enviou, quando ele mandou embora, quando ele expulsou. Uma referência de quando o faraó ele manda os Benei Israel, manda os filhos de Israel embora da terra do Egito. Isso é bem evidenciado para nós no início da nossa Parashat de Beshalach. Muito bem, nessa parte introdutória, quero trazer aqui algumas informações para os amados. A nossa Parashat, ela contém 116 versículos e abrange de Shemot, capítulo 13, verso de número 17, até o capítulo 17, verso de número 16. E é com base nessa porção, e é com base nesses versos, que nós vamos estar aqui desenvolvendo uma temática dentro da nossa Parashá. E nós vamos usar a Aliá, a leitura número 2 da nossa Parashat. E eu gostaria, para fundamentar aqui o nosso shiur, ler alguns versos da Torá, que se encontra no livro de Shemot, capítulo de número 13, versos 9 até o verso 14. Então, estou aqui com a Torá comentada pelo Rashi e eu estarei lendo agora e posteriormente vamos conversar um pouco sobre esses versículos. Diz assim a Torá em Êxodo capítulo 13, verso de número 9. Os egípcios partiram atrás deles e os alcançaram acampados perto do mar. Todos os cavalos das carruagens do faraó, cavaleiros e infantaria estavam em Pi-Hahirot, diante de Baal-Tessifon. O faraó avançou. Os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando à retaguarda deles. Eles ficaram muito amedrontados, e os filhos de Israel clamaram a Deus. Eles disseram a Moshe: será que não havia sepulturas suficientes no Egito? Por que você tinha de nos trazer até aqui para morrer no deserto? Como você pôde nos fazer tal coisa, tirando-nos do Egito? Afinal, lhe dissemos no Egito para nos deixar e nós trabalharíamos para os egípcios. Teria sido melhor sermos escravos no Egito do que morrer no deserto. Moshe disse ao povo: não tenha medo, fiquem firmes,
e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Pois os egípcios que vocês veem hoje não voltarão a vê-los nunca mais. E o verso 14, para nós terminarmos: Deus lutará por vocês, e vocês devem permanecer calados. Então nós estamos aqui diante de um grande desafio que os Bené Israel, de que Moshe, ele está enfrentando. Então, dentro dessa leitura e com base nessa leitura, queridos, eu gostaria de trazer uma temática para nós conversarmos nessa parashat: aceitar os desafios espirituais. Verdadeiramente, nós sabemos que todo desafio, ele traz dores, desafios, muitas vezes criam bloqueios para que possamos avançar naquela missão, naquele projeto, naquele propósito. Desafios muitas vezes provoca medo interiores, onde nós não temos ações, como disse, para avançarmos em nossos projetos. Eu sempre digo que servir a Hashem, romper com um sistema religioso para servir um único Deus que nunca nasceu, que nunca morreu e que nunca ressuscitou, é um grande desafio. Eu me lembro, nos primeiros passos para entender o monoteísmo com fundamentação judaica, quando comecei a estudar a Torá, quando comecei a estudar os profetas, verdadeiramente eu tive aquele entendimento que sempre falaram o povo de Israel, que a Torá é a base e que os profetas falaram do Mashiach com propriedade na Torá e com fundamentação judaica. Quando nós passamos a entender que Hashem é é indivisível e não pode ser materializado dentro de uma pessoa, nós entendemos que este é o caminho a seguir. Hashem é um. Então, para nós é um desafio, porque nós começamos a entender que as nossas preces, as nossas orações, elas devem ser destinadas, elas devem ser verbalizadas somente ao Criador. Porque está escrito no livro de Devarim, capítulo 6, versículo 4: Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Isaías capítulo 43 está escrito: Eu sou o Eterno, e fora de mim não há outro Salvador. Então, quando nós saímos de um sistema religioso para servir a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, sem sombra de dúvida, é um grande desafio. Então nós, queridos, temos, de fato, desafios no nosso dia a dia. Muitas vezes é romper com uma idolatria, muitas vezes é perdoar alguém, muitas vezes é fazer o bem ao invés do mal. Então todo desafio para nós nos traz experiências e nos traz grandes evoluções espirituais. Então nós estamos aqui diante de uma parashat, Bechalach. Ele os expulsou quando ele os enviou, uma referência de quando o faraó ele manda embora, expulsa os judeus lá da terra do Egito. E aí eles começam a caminhada no deserto, grandes desafios, e nós vamos aprender que nós devemos aceitar os desafios que são colocados por Hashem em nossas vidas. E nós bem sabemos que temos uma missão, temos um propósito aqui na face da terra. Diz o Tânia que a nossa alma, ela desceu no corpo onde nós nascemos para cumprir uma missão. E essa missão é trazer consciência divina, é trazer luz de Hashem para a face da terra e fazer dessa terra, como dizia o Rebbe de Lubavitch, a morada do Eterno. Então nós temos uma missão e é um desafio nós trazermos monoteísmo, judaísmo para a face da terra. Mas nós sabemos que Hashem está conosco
ele vai nos ajudar a cumprirmos a nossa missão de fazer dessa terra a sua morada. Queridos, aceitar os desafios espirituais, é sobre isso que estaremos falando. Deus sabia que o povo judeu não se sentiria completamente livre das garras do faraó, enquanto este estivesse vivo, e que essa ameaça potencial os impediria de receber a Torá em sua total plenitude. Por esta razão, Deus fez que o faraó se tornasse obstinado novamente, inspirando-o com a ideia de perseguir os judeus até a costa do mar de Juncos, no Golfo de Suez. Quando o viram aproximar-se, os judeus entraram em pânicos. Então, olha que interessante. Nós sabemos pela Parashat que Hashem, ele tira os Benê Israel da terra do Egito. Eles saem da terra do Egito e começa a peregrinação. Porém, nós aprendemos aqui que alguns desafios começam a aparecer para os Benê Israel. A Torá fala para nós nessa Parashat que os judeus, eles já estavam fora da terra do Egito e o faraó se torna obstinado ao ponto de persegui-los. Mais um grande desafio. E aí nós temos aqui o comentário do Rebbe de Lubavitch dizendo para nós que nós devemos aceitar os desafios espirituais. Fala para nós o Rebbe que quando o povo de Israel, eles viram os egípcios se aproximarem deles, diz aqui o Rebbe, que os judeus entraram em pânico. Então, como nós lemos aqui na Torá agora há pouco, nós percebemos ali o desespero do povo judeu. Eles começaram a questionar Moshe. Olha, era melhor que ficássemos no Egito. Isto é, eles estavam diante de um grande desafio e começaram a lembrar do Egito. Começaram a colocar várias situações para Moshe. Mas a lição que nós devemos aprender dessa passagem da Torá, na Parashat de Bechalach, é que nós devemos aceitar os desafios espirituais. Ainda que saímos do Egito, ainda que saímos da idolatria, ainda que passamos por aquele processo de purificação e de limpeza, sem sombra de dúvida, novos desafios surgirão em nossas vidas. Porém, nós devemos aceitá-los como um meio de crescimento e evolução espiritual e mais conexão com a Torá, e mais conexão com Deus, e mais conexão com Hashem. Afinal de contas, você está conectado com a Bíblia? Você está conectado com a Torá? Você está conectado com o Criador dos céus e da terra? Aquele que abriu o mar de Juncos, o mar vermelho para Israel passar? Você está conectado com aquele que fez o maná descer do céu? Você está conectado com aquele que fez sair água da rocha? Você está conectado com o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob? Então nós não devemos temer mediante aos desafios. Eu digo, trazendo já para a parte prática, a nossa missão é trazermos luz para este mundo por meio das 7 leis de Noah. Quando nós praticamos os mandamentos da Torá, quando nós praticamos os mandamentos que Hashem nos ordenou, sem sombra de dúvida, você está mandando a escuridão embora e trazendo luz para a face dessa terra. Mas nem por isso, queridos, significa que nós estamos isentos de desafios na face dessa terra. E a proposta dessa Parashat, na Aliá número 2, é nós aceitarmos os desafios espirituais. Os Benê Israel saíram do Egito. Eles estavam ali acampados frente ao mar. Um grande desafio, porque o faraó, diz a Torá, já estava chegando. A ameaça era eminente, era um grande desafio. E quando nós lemos aqui em
Shemote, capítulo 19, capítulo 14, verso 9 ao 14, nós percebemos aqui algumas falas não produtivas do povo de Israel. Alguns começaram a questionar Moshe. E agora? Nós estamos diante desse grande desafio. E começaram a lembrar do Egito, mas não pensaram naquele momento que o Criador estava com eles. Então, geralmente, queridos, a lição que fica para nós é que nós devemos aceitar os desafios que Hashem coloca para nós. O Midrash oferece uma outra explicação. Ao persegui-los, o faraó aproximou os judeus mais perto de Deus, e isso ficou evidenciado pelo seu clamor a ele quando viram aproximar-se o exército egípcio. E olha que interessante, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que os desafios que nós passamos na face da terra, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, é que os desafios, eles nos aproximam mais de Deus. Fala para nós a Torá que, de fato, o exército egípcio estava se aproximando dos Benei Israel, dos filhos de Israel. Mas a Torá também nos fala que eles clamaram a Hashem. O que isso significa na prática? Que os desafios que nós passamos, que nós enfrentamos, têm uma finalidade. E a finalidade é nós nos conectarmos com Deus. E é interessante que essa semana eu tive uma experiência dolorosa. Eu trabalho com TI, Tecnologia da Informação, e essa semana eu me deparei com uma situação que eu não conseguia resolver. Eu fiquei das 2 horas da tarde até as 22 horas tentando resolver o problema. Apliquei ali o conhecimento que eu tinha, a habilidade que eu tinha, e o problema não era sanado. E eu já cansado, mediante esse desafio, eu abaixei ali a minha cabeça, falei com Hashem, Hashem, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, me ajuda. Todas as minhas possibilidades foram sanadas, eu não consigo resolver o problema. E ali, minutos depois, chegou a solução. Então, uma das coisas que nós aprendemos nessa parashat, que os desafios nos levam a clamarmos a Hashem. Embora nós aprendemos aqui que os Benei Israel estavam apavorados porque o exército do faraó estavam ali, nós aprendemos que eles foram e clamaram a Hashem. Então, aceitar os desafios significa muitas vezes nós ficarmos mais perto de Hashem. No momento, nós temos aquele sentimento, aquela percepção que os desafios estão nos bloqueando de conectarmos com o Eterno. Mas pelo contrário, está surgindo uma oportunidade para nos conectarmos de modo mais profundo com Hashem, de modo mais profundo com Deus. Então o que nós aprendemos? Que quando nós aceitamos os desafios espirituais, é uma grande oportunidade para falarmos com Deus com toda a nossa alma. Já percebeu? Quando nós passamos por um momento de dor, nós clamamos a Deus com toda a nossa alma e colocamos kavaná, e colocamos sentimento nas nossas preces, nas nossas orações. Por quê? Os desafios nos aproximam de Deus. E nós percebemos isso nessa porção da Bíblia, nessa parashat semanal. Muito bem, queridos. Sem dúvida, muitas vezes, diz o Rebbe, é diante de um obstáculo que se despertam nossas mais profundas reservas de energia. Que frase maravilhosa do Rebbe. Vou repetir. Sem dúvida, muitas vezes é diante de um obstáculo que se despertam nossas mais profundas reservas de energia. Muitas vezes
nós temos um leão dentro de nós, falando aqui de modo figurado. Porém, esse leão só é despertado mediante a grandes desafios. Então, o que o Rebbe está nos ensinando? Que os obstáculos vão despertar as mais profundas reservas de energia. Então, aceite os desafios espirituais que Hashem, que o Eterno, colocou para você fazer. E a nossa grande missão, queridos, é nós fazermos dessa terra a morada de Hashem. É nós falarmos de Torá, porque a Torá, ela muda o caráter, ela muda o coração da pessoa. A Torá preenche a nossa alma. Está escrito lá no livro dos profetas, está escrito lá no livro de Salmos, que a Torá é luz, que a Torá é lâmpada, que a Torá é instrução para o povo judeu e para as nações. Isaías capítulo 51, verso 4, está escrito: a Torá é instrução para todos os povos. E deixamos bem claro, a Torá não tem prazo de validade, a Torá não caduca, como diz aí alguns religiosos. A Torá é para sempre, a palavra do Eterno é para sempre, porque as profecias messiânicas falam que a Torá será cumprida por completa na era messiânica. Isaías capítulo 2, Zacarias 8, 23, Sofonias 3, 9. Então a Torá não caduca, a Torá é para sempre. Se você lê a Torá, você vai encontrar frases como essas, de geração em geração, para sempre. Vocês vão transmitir para vossos filhos. Ah, mas isso tem outro significado. Só se for na sua cabeça, porque está bem claro para nós. Os comentaristas, os sábios da Torá, nos relatam que a Torá é para sempre. E a Torá diz: vocês devem passar de geração em geração para os vossos filhos. Será mandamento perpétuo. O que é perpétuo? Então nós precisamos entender o peso da Torá. E quando nós pensamos em desafios, um dos grandes desafios que nós enfrentamos é combater a idolatria. A maioria das pessoas falam para você: olha, que história é essa agora de judaísmo para Ben-Noach? Você vai romper com o sistema religioso? Você vai estragar tudo que você aprendeu em 20 e poucos anos? Mas e se tudo que você aprendeu em 25 anos for contra a vontade do Eterno? E aí, vai aceitar ou não o desafio? E eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por isso. As pessoas pensam que nós chegamos até aqui, eu tive um sonho, porque eu vi um videozinho lá na internet. De maneira nenhuma. Há um processo de pesquisa, de estudo. Há um processo de comparar o texto bíblico em hebraico original com outras versões, com falsas traduções. E aí, quando nós temos o estralo, nós tomamos a coragem, encaramos isso como desafio, enfrentamos tudo e todos para servir o único Deus. E não importa o que as pessoas falam, não importa. O importante é você saber que você está conectado com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que importa é saber que você está conectado com a Bíblia, com a Torá, o que diz a verdade. Isso é o que importa para nós. E é um grande desafio nós rompermos com a idolatria e seguirmos os mandamentos da Torá, as mitzvot da Torá. Muito bem, queridos. Continuando. Quando somos confrontados com o desafio, agora vem aqui a parte prática, né? É como nós devemos nos comportar com os desafios. Quando somos confrontados com o desafio, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual, em vez de tentar evitá-lo. Então, olha que interessante. Trazendo para a parte prática, quando nós nos deparamos com um grande desafio, então vamos colocar um exemplo aqui. A Torá vem e fala para nós que nós devemos adorar somente um Deus. Porém, você está
contextualizado por pessoas que ficam falando na sua cabeça, olha, porque Deus é composto disso, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas a Torá já falou para você que Hashem é um. A Bíblia já falou para você. E nós temos vários textos nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 6:4. Nós temos Isaías 43. Nós temos o livro de Zacarias 8:23. Sofonias 3:9. Textos bíblicos que nos mostram que Hashem é um e somente Ele vai ser adorado. Somente Ele, não há outro. Então isso pode ser um grande desafio para você, quebrar a idolatria. Porém, diz aqui o Rebbe que nós não podemos recuar. Nós temos que avançar. Nós temos que ter como regra a Torá, a Bíblia Sagrada em nossas vidas. E sendo assim, queridos, todo desafio é uma oportunidade de crescimento espirituais. Quais são os desafios que você tem enfrentado no seu dia a dia? Quais são as barreiras? Encare isso como uma oportunidade de crescimento. O conforto e a complacência podem nos fazer perder de vista nossas prioridades e debilitar assim o sentido de urgência em nossa missão divina. As adversidades físicas, olha que interessante, ou espirituais, podem nos tirar desta indiferença e debilitar nossa autoconfiança e nos brindar com a oportunidade de avançar em nossa relação com Hashem ao abrir o caminho através dos obstáculos. O que isso significa? Que os desafios trazem para nós crescimento espiritual. Então essa é a mensagem, esse é o recado dentro da Parashat Beshalach, Aliá número 2. Aceitar os desafios espirituais. E nós, que seguimos o judaísmo na configuração Bnei Noach, filhos de Noé, temos o grande desafio de trazermos a consciência divina para a terra. Porque a nossa missão é fazermos dessa terra, desse mundo inferior, a morada de Deus. A nossa missão é trazermos luz para a face dessa terra. E como nós fazemos isso? Através da praticidade, da prática dos mandamentos da Bíblia, dos mandamentos de Deus. Nós aprendemos com os nossos sábios que, de acordo com o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, Adão pecou. E a humanidade, ela começa agora a se afastar de Hashem. Quando lemos ali os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós aprendemos que as nações, as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Eterno. Gênesis capítulo 6. Então Adão pecou, Hashem ficou um pouco distante. No decorrer dos anos, as pessoas, o mundo da época de Noé, o mundo da época de Noé, começaram a praticar pecados que a Torá proibia. Idolatria, roubo, assassinato. Não tinha justiça na terra. E Hashem, o Eterno, olha para a terra e vê uma maldade na terra. Isto é, a humanidade se afastou mais de Deus. Veio o dilúvio, Hashem salva a família de Noé, as águas do dilúvio abaixam, Noé e sua família começa uma nova jornada, começa a ter multiplicação na terra, e as pessoas voltaram a fazer coisas erradas. Quando nós olhamos ali para a Torre de Babel, por exemplo, a história fala para nós que a idolatria ela era muito forte nessa época, mas aí
apesar de Hashem estar se distanciando mais ainda, depois de 10 gerações do dilúvio, nasce um tzadik chamado Abrão. E o Midrash fala para nós que Abrão, aos 3 anos de idade, já tem a percepção que Hashem é um, que Deus é um, não 4 em 1, não 41 e não 3 em 1. Hashem é um. Isso com 3 anos de idade. E o Midrash fala para nós que, avançando um pouco agora aqui na história, que com 70 anos, Abraão está ali em Padã Arã, e ele começa por 5 anos levar a consciência de Hashem para aquela região. Ele reunia com homens, ele conversava com os moradores daquelas regiões e divulgava o monoteísmo. E isso fez com que Deus se aproximasse um pouco mais dos homens. Mas nós temos ali no Sinai Hashem se manifestando e dando a ferramenta e dando a Torá de forma oficial para o povo judeu e para os Beni Noach. E a Torá, ela nos aproxima de Deus. E os mandamentos da Torá, quando praticados, trazem luz para a face dessa terra. E o nosso desafio, como monoteísta, seguindo o judaísmo, com fundamentação judaica e orientação rabínica, na configuração Beni Noach, guardando as 7 leis que foram dadas para Adão, as 6 leis que foram dadas para Adão e a 7ª para Noé. Quando nós colocamos os mandamentos, as mitzvot, os preceitos na prática e obedecemos a Bíblia e obedecemos a Torá, nós estamos trazendo luz para a face da terra. E este é o nosso desafio, queridos. O nosso desafio é fazer dessa terra a morada de Hashem. E a sabedoria judaica, os profetas judeus, Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, todos os profetas e a Torá falam claramente que toda a terra será monoteísta, assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. Está escrito lá em Sofonias 3:9, naqueles dias, diz o Eterno, todos servirão a Deus com o mesmo entendimento. Todos servirão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E esse é o nosso desafio. É nós divulgarmos a Torá. É nós falarmos de Hashem. É nós falarmos que Hashem é um e fazer da nossa cidade, do nosso país e das nações a morada de Deus, acelerando as profecias bíblicas que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então, vamos aceitar os desafios espirituais. Está difícil? O faraó está vindo logo atrás? O exército do faraó está vindo logo atrás? Hashem, o Deus de Abraão, Isaque e Jacob, está na sua frente. E hoje, o recado para nós é: marche, porque eu abrirei o mar de juncos para você passar. Isso significa que nos desafios, Hashem está conosco. Baruch Hashem, e se você tem interesse pelo judaísmo na configuração Beni Noach, pesquise sobre as 7 leis de Noach. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, onde você pode estudar Torá direto da fonte. Baruch Hashem, Shabbat Shalom.